Queridos irmãos, que a graça e a paz possa ser com todos e que essa última frase cantada nesta canção, eu vivo para te adorar, possa ser o lema das nossas vidas, como vai nos mostrar a exposição da Escritura na noite de hoje. Para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 1, do versículo 19 até o versículo de número 26. Você que nos visita, seja bem-vindo ao nosso meio. Aqueles que também acompanham semanalmente as nossas transmissões possam também ser abençoados pela exposição da palavra do Senhor. Filipenses, mais uma vez, Filipenses, capítulo 1, do versículo 19 até o versículo de número 26. Vai nos dizer assim a palavra do Senhor: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Amém. Você pode assentar-se, nós estaremos orando ao Senhor. Feche os seus olhos, irmãos. Esse é o momento de cessar toda e qualquer inquietação dos nossos corações, para que possamos dar ouvidos à voz do Senhor. Senhor nosso Deus, nós acabamos de louvar com as nossas próprias bocas, dizendo que é o desejo do nosso coração viver para te adorar. Que essa não seja uma mentira proferida sobre melodias, que não tenhamos, ó Deus, junto com outros irmãos, professado aqui uma inverdade, mas que tudo aquilo que venhamos a cantar ao Senhor, possamos nos esforçar ao máximo para que isso seja uma realidade em nossas vidas. Nós estaremos mais uma vez ouvindo a Tua voz, por isso te pedimos, ó Pai, fala-nos nesta noite. Retira de nós, ó Deus, toda e qualquer barreira, todo e qualquer empecilho que impeça da Tua palavra chegar aos nossos corações. Que seja na noite de hoje como terra fértil, ó Deus, onde essa palavra possa ser plantada, possa germinar, crescer e frutificar. É assim que nós pedimos em nome de Cristo Jesus, ó Pai. Amém. Irmãos, nós somos uma comunidade não tão grande, onde temos aqui diversos policiais. E dentre esses policiais nós temos uma profissão, ou melhor, um grupo atípico, né? Nós temos uma comunidade tão pequena como essa, 5 policiais militares, né? Alguns novinhos estão chegando agora, né? Outros mais antigos, né? Bem antigos, né? Onde se juntássemos todos esses, nós teríamos, dava para formar um livro. Alguns, né, mais atuantes do que outros menos, enfim. Mas das muitas ocorrências que nós já atendemos, eu considero a mais dolorida, certo? Dentre as muitas mazelas que esse mundo requer dessa atividade, é o suicídio, é uma ocorrência de suicídio. Procurei nas estatísticas, não deu tempo de encontrar, mas somente o ano passado, eu como operador do Copom, quem recebe as ligações, atendi 5 ocorrências de suicídio. Somente o ano passado. Pessoas de diferentes idades, diferentes classes sociais,
onde elas deixaram de ver sentido na vida e quiseram pôr fim ao seu sofrimento vivido. Essa geralmente é o teor das mensagens encontradas nas cartas ou bilhetes próximo dos corpos encontrados. Cansou de lutar contra suas próprias angústias, temores, medos, e alguns deles relatam isso em pequenos bilhetes ou mensagens, e essas tomam proporções e se espalham. Mas o contexto do suicídio é algo complicado de atender, sendo policial militar, porque nós estamos diante ali de um cadáver, e agora ele não mais podendo fazer nada, mas enquanto ele podia, ele desistiu de dar continuidade à sua existência, desistiu de continuar lutando. Assim como todos nós temos problemas, eles desistiram, eles se esquivaram das suas responsabilidades, pois alguns deles relatam que perderam o sentido da vida. Não podemos mais falar para eles, mas podemos falar para nós. Eu e você, nós sabemos qual o sentido da nossa vida. Isso é claro para cada um de nós, seja você criança, adolescente, seja você que ainda está se encontrando na vida, você sabe qual o sentido da sua vida, você sabe para que você foi criado, qual o propósito da sua vida, ou é você daqueles que amanhece e espera que o acaso lhe fale ou lhe dirija os passos. Irmãos, o texto a ser exposto à noite de hoje, ele mostra claramente o propósito da vida de um homem que teve a sua vida completamente transformada, que teve a sua trajetória mudada ao avesso. Aquele que imaginava ele ter um propósito de vida, mas o Senhor o encontrou, o transformou e lhe mostrou qual era o real sentido da sua vida. E nós estamos falando aqui do apóstolo Paulo. E a maioria de nós, irmãos, nós aprendemos ao longo dessa trajetória escolar que muitos de nós já passamos, e somos instruídos, de que o homem, a trajetória normal do homem é que ele nasce, ele cresce, ele reproduz, ele envelhece, ele morre. Até parece um jargão até já muito conhecido de todos nós, mas as escrituras nos mostram que não é apenas isso. Se todo esse ciclo for vivido sem um propósito, vai ser uma vida vã. Será algo que terá um início, terá um fim, e somente isso. Mas quando Cristo se torna o propósito desta vida, tudo passa a fazer sentido, por mais estranhas e contrárias que possam parecer as situações, por mais dificuldades vividas por mim, por você, por todos nós. Se Cristo estiver nessa vida, existirá um propósito. Nós passaremos por esses problemas, essas dificuldades, mas esse propósito não se apartará dos nossos corações, nem tampouco da nossa mente. O contexto, irmão, dessa perícope, desse pequeno trecho que nós lemos, faz parte do cenário onde Paulo ele encontrava-se ainda preso, certo? Sob a custódia da guarda pretoriana de Roma, tendo a oportunidade de pregar diariamente aqueles soldados, tendo a oportunidade de ver fora daquela cela o evangelho se expandindo. Da mesma forma, isso alegrava o seu coração, mas ele também via outros pregadores pregando o evangelho, contribuindo com esse crescimento, mas por motivos contrários, por motivos diferentes, era por discórdia, era por inveja. Esse era o contexto desse texto, e Paulo ele se dá por satisfeito por entender que as suas cadeias elas continuavam a fortalecer aqueles crentes que estavam ao seu redor em Roma e os crentes que também estavam distantes, os crentes que estavam longe. E ele continuava nessa carta a encorajar os filipenses, que eram os seus. Ele fez parte da fundação, da criação daquela igreja, ele fez parte ali do início, e os filipenses se mostravam preocupados com o estado atual do apóstolo, por isso que encaminharam cartas juntamente com ofertas para a sua manutenção. E agora ele mostrando o seu próprio exemplo, como aqueles filipenses deveriam viver, assim como ele estava vivendo para honrar ao Senhor em todo instante. E esse também era o desejo deste pastor, que mesmo a longa distância, desejava que os seus leitores também vivessem aquilo que ele estava vivendo, ou seja, uma vida que honrasse e que glorificasse ao Senhor. Será percebido nessa perícope, irmãos, que talvez o mais conhecido dilema de Paulo: desejar partir e estar com Cristo, ou permanecer envolvido num ministério útil ao reino de Deus. Isso vai ficar bem claro, é um dilema vivido pelo apóstolo. E é justamente nesse cenário de dilema que o apóstolo ele vai deixar claro aos filipenses que o seu propósito de vida sempre foi claro depois da sua conversão, fosse na morte, que era uma realidade iminente para ele,
ele não sabia o que iria acontecer, então ele estava vivendo esse cenário, fosse na morte ou fosse nos anos que o Senhor viesse ali acrescentar, seja numa ou noutra situação, o seu propósito de vida era glorificar ao Senhor. Ele queria que isso ficasse claro também para os seus leitores, por isso ele é tão enfático, e nós vamos ver nesse dilema, né, nessas comparações que ele faz para o seu próprio estado de vida. Então vamos para o texto. Queria que você atentasse para o que diz o verso 19, porque ele vai dizer assim: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Ele inicia esse versículo, irmão, com uma afirmação: estou certo que isto. Mas o que seria esse isto que Paulo é tão enfático em ter essa certeza? Esse isto que ele se refere era a própria salvação. Paulo estava certo, mesmo diante da incerteza, de que sua vida pertencia inteiramente ao Senhor, e de uma ou de outra maneira, eles estariam juntos, fosse pela morte ou fosse pela vida. Nós estamos diante aqui, irmãos, de alguém convicto, de alguém que tem convicções, e assim como eu e você temos muitas convicções no nosso dia a dia, convicções quanto a gostos, convicções quanto a preferências, Paulo ele também tinha uma convicção, isso era muito clara, isso era muito forte para ele. Mas talvez, irmãos, as nossas convicções sejam bem diferentes das convicções de Paulo. Paulo tinha aqui uma convicção não de preferência ou de gosto, mas ele tinha uma convicção de vida. Ele era conhecido por isto, por essa convicção, coisa que muitos de nós somos conhecidos por tantas outras coisas, menos a nossa convicção de vida. Precisamos entender porque Paulo era tão enfático para com os filipenses. Ele não tinha certeza, irmãos, de quando seria liberto. A data do seu julgamento ainda era incerta, mas ele acreditava que Deus estaria agindo em sua vida pelos meios dos seus agentes escolhidos, tanto os agentes divinos, que era a provisão, tanto pelos agentes humanos. Ele contava assim com as suas orações, e mesmo diante desse cenário, isso não lhe inquietava. Para ele era motivo onde ele precisava e ele podia descansar na providência de Deus. Paulo ele não tinha isso como algo que lhe tirasse o sono, pelo contrário, ele utilizou aquela situação, estar preso, estar longe, estar cerceado ali por soldados, lhe custeando, ou melhor, tendo sob a sua custódia 24 horas, ele tinha isso como motivos para descansar no Senhor. Isso não lhe inquietava, não lhe tirava, não lhe perturbava, pelo contrário. E ele desejava contar com as orações dos filipenses, porque ele acreditava que depender das orações dos santos para uma obtenção de ajuda era apoiar-se nas próprias promessas de Deus. Ele estaria certo, irmãos, que a providência, a provisão do Espírito lhe causaria, ou melhor, seria a causa eficaz, enquanto que as orações dos filipenses seriam a causa secundária. Ele acreditava que Deus estaria agindo, estaria lhe guardando, estaria providenciando o necessário para a sua vida. E é interessante, irmãos, quando nós compreendemos a palavra grega epixórgia, que representa a ajuda pela oração, mencionada aqui por Paulo, nós vemos que essa palavra ela traz o significado de fornecimento do que está faltando. Assim como o Espírito de Deus ele derrama em nós tudo aquilo que precisamos. Então Paulo estava precisando das orações, Paulo estava precisando da providência do Espírito, mas ele descansava nisso. Ele menciona isso aos filipenses: continuem orando, me alegrarei em saber que vocês oram por mim. E ele diz: segundo a minha ardente expectativa, agora no versículo 20, expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Irmãos, embora Paulo ele tivesse aqui uma expectativa, sabia que nenhuma consequência lhe causaria vergonha. Ele sabia que o resultado do julgamento não lhe causaria vergonha. Ele sabia que os seus opositores, pregando o evangelho por discórdia e por inveja, não lhe causaria vergonha. Ele sabia que em nada seria envergonhado, pois ele vivia, volta a dizer, um propósito claro, que era glorificar ao Senhor em todo o tempo. Paulo se refere, irmãos, a como Cristo e como ele foi engrandecido pelo seu ministério até o presente momento. Paulo aqui nesse cenário, ele já estava ali
colecionando cidades e cidades por onde ele já havia passado, por onde ele já havia pregado. Paulo já era um conhecido pregador. Então ele vai dizer que, com ousadia como sempre, Cristo estava sendo engrandecido, seja ele em liberdade ou seja ele estando preso. O propósito da sua vida estava sendo cumprido, que era anunciar Cristo por onde quer que ele passasse, seja ele numa grande avenida, seja ele numa grande concentração, ou seja ele a 40 centímetros de um soldado acorrentado diariamente. Seu objetivo era claro, era viver para a glória de Deus, era anunciar o Evangelho quando ele tivesse oportunidade, onde ele estivesse e como ele estivesse. O maior desejo de Paulo não era ser lembrado pela forma como ele viveu, ou como a forma que haveria de morrer. O seu maior interesse era de honrar o Senhor a todo custo e a todo tempo. E ele sabia que esse propósito ele seria cumprido, irmãos. Esse propósito ele seria alcançado, tanto pelos anos que ele ainda viveria e trabalharia na obra, ou mesmo fosse a sua morte, ou mesmo que o resultado do seu julgamento fosse a condenação à morte. Ele sabia que estaria cumprindo esse propósito. E aí nós devemos pensar, irmãos, como para Paulo essa questão da morte, ele falava com certa naturalidade. Volto a dizer, ele estava vivendo essa iminência. Ele não sabia quando seria e como seria o seu julgamento. Então ele contava também com essa possibilidade da morte. Assim como eu e você também contamos com a possibilidade da morte. Talvez não por um julgamento, mas talvez por uma distração no trânsito. Talvez por um descuido na saúde, talvez por um problema de saúde, independente de que situação for. Esta é uma realidade presente para cada um de nós. Mas como lidamos, irmãos? Como falar? Como se dá essa relação do cristão com a morte? Para muitos, irmãos, a morte será um fato concreto, mas preferem nem falar sobre o assunto. Para outros, eles sabem que a morte será o encontro com o Senhor, mas parece que vivem a vida como se isso fosse apenas uma teoria. Esquecem que sim, será o encontro com o Senhor, mas também será o julgamento com o Senhor. Outros preferem nem tocar no assunto, mesmo sabendo que esta é uma realidade que não teremos como julgar. E aí, irmãos, eu sempre gosto de lançar algumas perguntas em meio à exposição. Nessa passagem, parece-nos que Paulo ele está desejando a morte? Não, irmãos. Isso também fazia parte do seu dilema. Mas o que realmente a morte significa para cada um de nós? Eu gostaria aqui de citar um teólogo, Martin Vermigli, quando ele descreve como deveríamos pensar, como nós cristãos deveríamos pensar sobre o assunto. Abre aspas, ele diz: de fato, frequentemente acontece que nosso pensamento não para na morte, mas olhando para além dela, vê que pela morte colocamos um fim no pecado, entramos na vida eterna, promovemos a edificação da igreja, damos testemunho da verdade e do Evangelho, coisas pelas quais nenhum não cristão tem um forte desejo. Quando eu li essa citação, eu ficava imaginando, ele diz, nenhum cristão tem o desejo disso. E eu me pergunto, e muitos dos cristãos que também não desejam isso? Quando se fala de morte, por que é que nós não temos essa mesma compreensão de que será o fim dos nossos pecados, de que estaremos glorificando ao Senhor também com a nossa morte, de que a igreja terá a oportunidade de ser promovida, a edificação na igreja? Com a nossa morte estaríamos também dando testemunho do Senhor. Mas por que é que muitos de nós nem assim pensamos ou nem queremos pensar? E aí Paulo vai falar mais claramente sobre a morte quando no verso 21, talvez aqui uma das frases, um dos versículos mais conhecidos do apóstolo, quando ele diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Irmãos, nós estamos diante de uns textos mais conhecidos, certo? E com um peso gigantesco. É uma verdade que parece estar bem longe da vida de muitos cristãos. Nós precisamos entender que Paulo estava tão cheio da paixão pela glória de Cristo, que todas as outras motivações eram secundárias. Paulo estava pronto para morrer, e por isso ele estava pronto também para viver. Parece confusa, mas é uma frase simples. Se nós temos convicção da nossa morte, nós estamos prontos para viver. Se nós temos certeza
daquilo que nos aguarda, nós não temeremos essa vida. Embora que existam sim muitos temores que assolem a nossa alma, mas se tivermos a certeza e a convicção daquilo que nos aguarda, nós passaríamos por tudo isso de forma mais leve. Essa vida não seria um peso. Ele estava pronto para morrer, por isso ele também estava pronto para viver. Parece que muitos de nós até temos essa primeira pergunta, a pergunta número 1 do Catecismo Maior de Westminster, quando diz: qual é o fim supremo e principal do homem? O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Você já leu isso, você já estudou sobre isso, talvez você já tenha decorado, as outras não, mas a primeira talvez você tenha decorado. Mas parece que muitos de nós, irmãos, embora tenha isso na nossa mente, parece ser muito difícil praticar. Basta olhar para o nosso dia a dia. O que é que vem em primeiro lugar? Quais são as primeiras providências, as primeiras ações, as primeiras preocupações? Quais são as primeiras coisas que encontramos soluções? Basta verificar se o que falamos, se o que vemos, se o que pensamos, a forma como agimos, se todas as nossas ações, se elas glorificam ao Senhor. A resposta para essa pergunta, a nossa vida, ela irá responder essa pergunta, mas de que forma ela estará respondendo? Se eu sei que o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre, não de vez em quando, não domingo após domingo, mas para sempre. Uma vez que somos novas criaturas, uma vez que somos homens e mulheres resgatados, ganhamos a salvação de forma imerecida, pela graça do Senhor. O nosso propósito, ele deve ser claro a partir desse momento. Eu preciso glorificar ao Senhor em todo instante, em tudo aquilo que eu fizer. Eu sei, irmãos, eu sei que isso é muito difícil. Eu sei que não é todo dia que a gente amanhece com aquela vida piedosa, com toda aquela vigilância, nem mesmo com aquela comunhão tão necessária para o crescimento. É isso mesmo, irmãos. O pecado faz com que nós esqueçamos, ou mesmo venhamos a negligenciar o fim principal das nossas vidas. É por causa do pecado que nós não glorificamos ao Senhor para sempre. É por causa do pecado que nós esquecemos que as nossas ações, seja em público ou seja de forma privada, precisam glorificar ao Senhor. E é por isso a necessidade de recorrermos ao Todo-Poderoso, por misericórdia e por graça. É por isso, irmãos, que se faz necessário nos quebrantarmos diante do Senhor, para dizer: Senhor, endireita, eu perdi o propósito, eu não sei mais qual o propósito. Ou eu até sei, mas eu não estou exercitando esse propósito. Eu tenho falhado com o Senhor. As minhas ações não te glorificam, Pai. É por isso, irmãos, a necessidade de urgentemente e frequentemente recorrermos ao Senhor. E aí, quando o apóstolo ele usa a expressão morrer é lucro, ele não traz na sua mente, irmãos, o pensamento que muitas vezes ocupa a cabeça de um suicida, que não vê mais sentido na vida. Paulo aqui não estava desesperado não, dizendo: é melhor morrer, como um suicida pensa. O que Paulo está querendo dizer, irmãos, é que a morte não traria um fim à comunhão com Cristo. Pelo contrário, a morte redundaria numa maior experiência com o Senhor e com as suas bênçãos, a própria vida eterna. Essa expressão ela também aponta para um total desapego por essa realidade vivida não só por Paulo, mas por cada um de nós. Ele sabia que a morte iria abreviar o tão esperado encontro. Por isso que ele diz: o morrer é lucro. O pastor Steven Lawson, comentando essa expressão, ele vai dizer, abre aspas: o mais importante no céu não são as ruas de ouro nem os portões de pérolas. O maior lucro de estar no céu não é nem mesmo sermos reunidos com os nossos entes queridos que já se foram. O maior lucro será estar diante de Cristo e vê-lo como Ele é. A glória do céu se encontra no próprio Jesus Cristo. Por isso que Paulo sabia que morrer era lucro. Por isso, irmãos, que quando morrermos, um de nós, ou todos nós estivermos no velório de um de nós, isso não deve ser motivo de desespero, isso não deve ser motivo de transtorno. Nós precisamos compreender o que é a morte na vida de um crente. Precisamos ter essa convicção. Paulo está falando sobre lucro.
O que seria lucro para nós nos dias de hoje? Talvez nós fôssemos rápidos, irmãos, em elencar uma lista de ações ou conquistas que consideraríamos lucro. Uma estabilidade financeira, a constituição de uma família, um currículo considerável, um padrão de beleza, enfim, tudo aquilo que pode me fazer dormir e acordar, pensando em como alcançar aquele objetivo. Talvez essa seja a denominação de lucro para muitas pessoas. Na verdade, tudo aquilo que possa ser o seu ídolo, tudo aquilo que ocupe o primeiro lugar do seu coração. Talvez aquilo que eu e você consideremos lucro nos dias de hoje seja o contrário ao que a Escritura diz que é lucro. Talvez aquilo que eu e você consideremos lucro não tenha nada a ver com morte, não tenha nada a ver com o céu, não tenha nada a ver com o reino de Deus, não tenha nada a ver com a Escritura Sagrada. Talvez o nosso conceito de lucro esteja à distância do que o apóstolo Paulo está dizendo. Morrer para mim é lucro. Se nós fôssemos postos, irmãos, em uma situação de entrevista, onde tivéssemos que definir a nossa vida numa só palavra, o que é que diríamos? O meu viver é... Alguns iriam dizer, para mim, o viver é o trabalho. Para mim, o viver são os prazeres. Para mim, o viver é a família. Mas quantos de nós diríamos, para mim, o viver é Cristo? Quantos de nós teríamos essa ousadia? Quantos de nós seríamos capazes, como verdadeiros cristãos, de proferir essa verdade? Mas o que seria então um verdadeiro cristão, irmãos? O que é que significa ser um verdadeiro cristão? Significa viver em Cristo e para Cristo. Viver em Cristo e para Cristo. É esse o foco da nossa vida? É esse o objetivo da nossa vida? É assim que acordamos, irmãos, com um objetivo claro em nossas mentes. Como muitos acordam e têm o seu objetivo de ganhar dinheiro, de lucrar, de ser bem sucedido. Para muita gente, o objetivo está claro, assim que acorda. Já vai dormir pensando e acorda também pensando. Nesse intervalo até sonha sobre isso. Mas quantos de nós temos isso como objetivo claro? Hoje eu acordei e a minha vida vai glorificar ao Senhor. Quantos de nós? Versículo 22, ele vai dizer, ou melhor, ainda sobre a morte. Gostaria de mais uma vez citar o pastor Steven Lawson. Fantástico, irmãos, esse pastor. Abre aspas, ele vai dizer assim: nós podemos viver com o conhecimento libertador de que o melhor dia desta vida será o último. O túmulo não é soberano, mas sim um servo para nos levar a Cristo. Você já pensou qual é o dia mais feliz da tua vida? Com certeza, muitos de nós não iríamos dizer a morte. O dia que eu morrer vai ser o dia mais feliz da minha vida. Você já parou para fazer essa reflexão? Talvez para muitos seja o dia mais terrível. Você perdeu um ente querido, perdeu o seu esposo, perdeu a sua esposa, perdeu um filho, perdeu os seus pais. O autor vai dizer: o túmulo é um servo para nos levar a Cristo. Já parou para pensar, irmãos, que o melhor dia desta vida será o último? Paulo ainda vai dizer: entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Versículo 22. Paulo surge agora, irmãos, ou melhor, parece surgir agora uma dúvida para o apóstolo. Nós devemos entender que Paulo, ele não está optando entre a morte e a vida como jogando uma cara e coroa com uma moeda, não, certo? Não é assim. Para ele, e deve ser também para nós, Cristo é a maior maravilha, seja na morte ou seja na vida. Na sua compreensão, a vida e a morte só fazem sentido se Cristo estiver presente. Já para os que não conhecem e não andam com o Senhor, fica a pergunta: é mais vantajoso viver ou morrer? O suicida vai dizer: é mais vantajoso morrer, não suporto mais.
pôs um fim, cometeu o ato extremo. Mas para nós, irmãos, para Paulo, seja numa ou noutra situação, se Cristo está presente, faz todo sentido. Para os que estão em Cristo, para os que são novas criaturas, esses precisam desejar tanto uma como a outra situação. Paulo ele vai dizer em Gálatas capítulo 2, dando a entender que a sua vida já não era mais dele, quando ele vai dizer: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, deixando mais uma vez claro o seu propósito de vida. Declarações como essas, irmãos, nos fazem refletir a que distância estamos do padrão requerido pelas Escrituras. A que distância? É metros? É quilômetros? São centenas de quilômetros? Como é que anda a distância do nosso padrão para o padrão exigido da Escritura? Aí a gente vai adentrar propriamente no dilema de Paulo, quando ele vai dizer no verso 23: ora, de um lado, ou melhor, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Irmãos, Paulo ele traz aqui um comparativo entre dois lados. Por um lado, ele desejava permanecer e continuar contribuindo com os filipenses e com tantos outros. Por outro lado, ele sabia que estar com Cristo seria incomparavelmente melhor. Ele sabia que essas questões seriam determinadas pelo próprio Deus. Não estava no seu querer ou no seu poder decidir isso. Para entendermos esse tão conhecido dilema, nós podemos imaginar Paulo como num cabo de guerra, sendo puxado por ambos os lados. E aí no versículo 23 tem uma expressão: muito melhor. No verso 24 é mais necessário. Ele está sendo ali nesse cabo de guerra, sendo tentado a ir para outro lado. O muito melhor ou o mais necessário? Ele se dividia entre o melhor para si ou o melhor para os outros. O que Paulo mostra aos seus leitores de forma vivencial e prática, irmãos, era a paz que ele sentia em Deus, independente do seu estado exterior. Paulo era consolado pelo Senhor por todos os lados. Ele sentia a alegria de Cristo, e isso fazia não desejar morrer por causa das suas dores, pelas suas prisões, nem tampouco viver por causa do medo da morte. Ele tinha motivos para se alegrar, seja ele morrendo ou seja ele vivendo. Mas será que temos vivido algum dilema parecido com esse, irmãos? Dilemas que podem nos dividir entre a autossatisfação e a autonegação. Paulo ele estava dividido entre o melhor que era para ele ou o melhor que era para os outros. Aí ele vai começar a chegar a uma conclusão, no versículo 25: e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé. Nós vemos aqui um Paulo sendo convencido por um dos lados que compunha o seu dilema. Ele decide ficar. Parece estranho, irmãos, essa expressão, mas a mesma ela está revestida da certeza de que a vontade do Senhor é que prevaleceria e que seria a melhor coisa a acontecer. Paulo ele vai registrar em Romanos capítulo 12, quando ele fala sobre a vontade de Deus, dizendo que ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Ele não se mostra aqui alguém autossuficiente com essa fala: eu decido ficar. Não, o que vemos aqui, irmãos, é um servo que abre mão daquilo que seria melhor para si, em prol de ver o que seria melhor para o outro. Ele não está aqui centralizando a alegria dos filipenses pura e simplesmente na sua pessoa, mas naquilo que poderia ser realizado estando ele com os filipenses. O que ele está dizendo é: se alegrem, não porque eu vou estar aí pura e simplesmente com vocês, mas se alegrem por aquilo que pode ser feito estando eu com vocês. Ele vai falar aqui, irmão, sobre alegria na fé, ou da fé, ou gozo na fé. Isso aqui quer dizer que o crescimento e apego pela palavra lhes trariam alegria, além do próprio crescimento e amadurecimento. Quando ele fala, irmãos, que essa alegria seria movida pela fé, seria movida pela palavra que ali estaria sendo pregada, ele pessoalmente.
Ele desejava estar com os filipenses para que aquilo que foi vivido num primeiro momento pudesse ser vivido de forma mais intensa, que o evangelho pudesse crescer ainda mais. Essa é a intenção dele quando ele diz: se alegrem na fé. Ele menciona, irmãos, essa alegria na fé tem a ver com as Escrituras. E mais uma pergunta nos vem, irmãos: até que ponto e o desejo pelas Escrituras tem nos movido? Até que ponto, irmãos, se nós fôssemos aqui comparar quanto tempo dedicamos às Escrituras e quanto tempo dedicamos a tantas outras coisas secundárias, se fôssemos corajosos o suficientes de expor aqui numa relação, nós iríamos nos surpreender com algumas pessoas. Nossa, só isso? Você só se dedica isso à Escritura? E se fôssemos trazer os comparativos, você não se dedica à Escritura por quê? Ou quais são as coisas que substituem o desejo que você deveria ter pelas Escrituras? Por que não temos esse desejo, irmãos, esse apetite por esse leite espiritual? O que é que nos causa, irmãos, como dizia minha avó, o fastio? O que é que nos causa essa falta de desejo, essa falta de apetite pela palavra? Eu sei o que me causa, e você sabe o que lhe causa. A grande questão é o que temos feito para eliminar as causas que estão impedindo de que esse propósito de vida seja claro, de que essa literatura, a palavra de Deus, seja realmente o nosso guia, o nosso norte, a única regra de fé e prática. O que eu e você temos feito para eliminar essas barreiras, retirá-las, para que esse desejo ele flua, e como os filipenses, essa alegria ela aumente, aumente, aumente. Ele continua falando sobre alegria, e aqui nós partimos para o último versículo: a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Irmãos, quando Paulo usa essas duas expressões, a mim e em Cristo, ele não está apontando os holofotes para si. Os teólogos eles afirmam que no grego não existem palavras entre essas duas expressões, quando na verdade sua tradução mais fidedigna seria em Cristo em mim, ou seja, que a alegria de vocês aumente. Essa era a ordem que Paulo estaria orientando aos filipenses quanto ao aumento de sua alegria. Eles deveriam se alegrar não pela pessoa de Paulo, mas por aquilo que Cristo estava fazendo na vida de Paulo, o seu cuidado, a sua providência. Paulo queria que ficasse claro para os seus leitores, de que independente, irmãos, do resultado do seu julgamento, eles deveriam crer que a providência divina estaria sendo posta em prática. Todas as circunstâncias apontavam para o contrário, mas ainda assim Paulo estava dizendo: confiem no Senhor, eu estou descansando no Senhor, descansem também vocês no Senhor, que essa alegria aumente mais e mais. Tenham em mente, irmãos, se eu for liberto, vai ser providência divina, estarei de novo convosco. Nós veremos esse propósito sendo claro, não só na minha vida, mas na de todos vocês. Glorificar ao Senhor em todo o tempo, expandir o Evangelho, falar, e muitos outros pecadores se arrependerem pelo impacto da palavra, pelo impacto do Evangelho. Que certeza fantástica, irmãos, Paulo demonstrava aos seus ouvintes, ele demonstrava às suas ovelhas. Que convicção ele passa, com o próprio exemplo como forma para encorajá-los a seguir nessa caminhada, como forma de fortalecê-los a pagar o preço por ser um cristão numa época de perseguição. Que homem convicto. Fica a me perguntar, irmãos, se o cristianismo vivido por muitos de nós conseguiria responder a esta pergunta: estamos nós prontos para morrer? Estamos nós prontos para morrer? Será que hoje estaríamos preparados para encerrar os nossos dias e nos encontrarmos com o nosso Senhor?
Só existe uma forma de responder essa pergunta sem gaguejar, sem titubear. Se nossa confiança estiver depositada naquele que nos chamou das trevas para a luz, daquele que transformou os nossos corações. Somente assim responderíamos de pronto essa pergunta, sem perguntarmos: mas é hoje? É hoje mesmo? Não, ainda não estou preparado. Se não temos a resposta clara para essa pergunta, é porque nossa confiança ainda não está inteiramente e plenamente depositada naquele que nos transformou. E talvez talvez ainda falte esse lapidar, talvez essa lasca no nosso coração ainda precise ser retirada, para que plenamente confiemos, para que estejamos prontos para morrer. E só assim, irmãos, estaremos prontos para viver com uma vida que glorifique ao Senhor. Mas enquanto nós estivermos fatiando o nosso viver com tantas outras ocupações e prioridades, vivendo de uma forma egoísta, a morte para nós será de uma certa forma uma perda e não um lucro. Enquanto estivermos dividindo em pequenos pedaços, enchendo a nossa vida de prioridades, que na verdade não deveriam ser prioridades, e a nossa vida que deveria glorificar ao Senhor, o brilho que deveríamos reluzir de Cristo, a fala das boas novas nas nossas vidas não sai fala, não sai brilho, não sai testemunho, não sai, muitas vezes é nada. Nós estamos prontos para morrer, irmãos? Essa é uma convicção da sua vida? Você confia no Senhor? Ou os nossos pecados, nosso dia a dia, né? Talvez se nos fosse dado a conhecer que hoje o Senhor estaria voltando, quantos de nós diríamos: Senhor, eu preciso arrumar aqui muita coisa ainda, Senhor. Amanhã, dá uma semana aí, Senhor, para eu endireitar a minha vida. Está meio torta, está meio suja. Mas nós não sabemos quando o Senhor voltará. Será rápido? Não teremos prévio aviso? Ou melhor, temos. Ou você acha que quando nós ouvimos aqui o arrependa-se, é só um jargão pastoral? Se não é o Senhor falando à sua igreja, se não é semanalmente, irmãos, tendo a oportunidade de nos endireitarmos e nos consertarmos diante do Senhor. Diante de um texto como esse, irmãos, é inevitável que não façamos um autoexame, olhar para si mesmo e venhamos a identificar a que distância estamos caminhando de uma vida que possa refletir Cristo Jesus em tudo que fizermos, uma vida que possa glorificar ao Mestre, uma vida que tenha as nossas ações como fruto de uma vida que o glorifique. Esse autoexame, irmãos, deverá mostrar claramente, se o fizermos sinceramente, quais são os pilares do caráter cristão que estão prestes a ruir. A avaliação, irmãos, ela deverá mostrar como anda a nossa vida de piedade diante do Pai, se é que ela anda, pois muitos de nós até podemos estar vivendo uma paralisia espiritual, não vai nem para frente nem para trás, não anda, não caminha, não avança, não cresce 1 centímetro sequer. É nesse autoexame, irmãos, solicitado pela exposição da palavra. Esse exame ele deverá revelar os valores e as prioridades que têm preenchido as nossas mentes, têm ocupado o nosso tempo, têm consumido os nossos recursos. Esse autoexame que vai mostrar, se fizermos sinceramente. E aí o que fazemos quando recebemos ou quando fazemos um exame, o pegamos, o que fazer com ele? Muitos abrem o exame, aí todo mundo nessa hora é um médico, né? A gente olha lá no exame para nos ajudar ou para nos apavorar, tem uma referência mínima e uma máxima. Aí você está no meio, não precisa mostrar ninguém,
Você passou um pouquinho do máximo, você diz, não, mas aqui eu dou um jeito, né? Aqui eu dou minha... Aí quando você vai mostrar para o médico, quando aquilo lhe causar quando lhe der um susto, lhe causar um medo. Mas irmãos, quando aquilo lhe causa um susto e um medo, você vai para o especialista, você procura ajuda. Mas nesse caso, nessa autoavaliação que fazemos diante da exposição da palavra, nós precisamos apresentar esse exame àquele que pode socorrer qualquer um que lhe clamar. Nós precisamos buscar ao Senhor, irmãos, a receita para o tratamento. Nós precisamos rogar pela restauração da nossa saúde, pela dosagem certa, para nos convencer das nossas fragilidades, da nossa arrogância, quando dizemos que está tudo bem, da nossa hipocrisia, quando confessamos, mas não fazemos, do nosso sedentarismo, quando não contribuímos com nada e em nada com a caminhada cristã, com a nossa irresponsabilidade, quando juramos, não cumprimos os nossos votos. Ah, Senhor, são tantas as enfermidades que não estamos aptos nem sequer a correr das perseguições. Imagine enfrentá-las como fizeram os primeiros cristãos. Já imaginou, irmãos, se as perseguições chegarem, nos alcançarem essa geração? Serão tantas enfermidades que a gente não vai nem poder correr das perseguições. Imagine enfrentá-las. Que nos apressemos, irmãos, em iniciar esse tratamento. Assim como uma corça anseia por água, que seja o nosso desejo pelo Senhor, por Sua palavra, por Sua presença, pelo serviço em Sua obra, que seja o nosso viver, Cristo Jesus. Ó Senhor, nós queremos na Tua presença te agradecer mais uma vez, porque a Tua palavra, ela nos instiga, ela nos confronta a olharmos para nós mesmos e diante daquilo que foi exposto, Pai, respondermos se o propósito das nossas vidas está sendo cumprido, se tenho me alegrado no Senhor por todo sempre. Nós sabemos, ó Pai, que a Tua palavra nos aponta as nossas falhas, mas nós sabemos que graciosamente, de forma misericordiosa, o Senhor nos aponta, o Senhor nos mostra. Isso dói, Senhor. Por vezes a Tua palavra nos sufoca e o nosso pecado ele vem à tona, Pai. É por isso, Senhor, que nós rogamos e precisamos iniciar esse tratamento agora. Vem nos sarando, venha Deus restaurando, venha Deus nos orientando, vem nos dando ousadia para combatermos, ó Pai, muitas vezes os pecados de estimação, aquilo que voluntariamente nutrimos, aquilo que voluntariamente alimentamos, e que nos impedem, ó Deus, de estarmos prontos para morrer, porque a nossa vida está uma tragédia. É por isso que nós rogamos, endireita as nossas veredas, ó Pai, apruma os nossos pés, que seja o nosso pensamento voltado para o Senhor, que as nossas ações te glorifiquem, ó Deus, durante todo o dia, toda a semana, durante todo o mês, durante toda a nossa vida, e só assim estaremos prontos para viver. E reconhecer, ó Deus, aquilo, seu sacrifício, teu grande sacrifício, para com este povo teu, que o Senhor amou, a ponto, ó Deus, de sofrer o que sofreu. Por isso, ó Deus, nos concede mais uma oportunidade, e que as nossas vidas, ó Deus, elas possam sim glorificar-te, ó Deus, em todo e em qualquer tempo. Recebe a nossa adoração e o nosso louvor neste momento, como forma de gratidão, Deus, por mais uma vez termos ouvido a Tua voz. É assim que nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos adorar.